assunto que gera muitos questionamentos, o uso do direito de imagem, inclusive nesse âmbito, né, da internet, das mídias sociais. Inclusive, ocorreram algumas mudanças na legislação recentemente quanto a isso. Estamos aqui com o doutor Ricardo Vasconcelos para esclarecer essas dúvidas. Doutor, primeiramente, conta para a gente sobre essas mudanças na legislação. Primeiro, né, você teve a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o principal nessa questão, que diz o seguinte, né, de um modo geral, diz o seguinte: você só pode usar as imagens de acordo com o seu objetivo ali, com o seu sentido em si. Por exemplo, na questão de segurança, você vai poder utilizar a imagem, monitoramento, câmera de monitoramento, de modo geral, você pode utilizar para a questão da segurança. A polícia exigiu as imagens, você tem que fornecer. E a pessoa tem que ter ciência daquilo que está sendo gravado e com esse objetivo. Se o seu objetivo você acabar usando para outras finalidades, finalidade comercial, ou para alguma outra finalidade que atinja a intimidade ou a privacidade de alguém, nesse caso, a empresa que estiver utilizando dessa maneira vai incorrer ali em violação à Lei Geral de Proteção de Dados e também pode ser responsabilizada por esses sentidos, tendo que indenizar a pessoa por ter usado indevidamente essa imagem, que antes não acontecia, né? Antes, o uso da imagem ele não tinha um regramento em si. Hoje, você já passa a ter essa regulação que traz uma segurança maior para as pessoas, de um modo geral. Com a modernização aí da internet, né, muitos vídeos compartilhados, casos que ocorrem assim na hora e já tem live ali, um vídeo ao vivo, como que funciona? Como são as regras? Como colocar limite nisso? Isso você já tem, né? Tem que ter o limite em si. Infelizmente, não é o que tem acontecido, e, por isso, muitas pessoas acabam respondendo por isso, né? Mas, no momento de live, tudo, você tem que ter a finalidade de informar realmente, né? E não simplesmente pegar e gravar e achar que você pode utilizar, como muitas pessoas acham, porque a pessoa está num local público e pode utilizar essa imagem. Não é bem assim, né? Você vai utilizar para a questão de informar, e não pode simplesmente usar a imagem de qualquer pessoa que está andando na rua, que está fazendo as suas atividades, porque ali sim você pode estar violando a privacidade dela. Ou seja, nesse âmbito também vale muito a ética, né? A consciência. Exatamente. Isso é que é o principal, é a ética ali de quem está passando essa informação, né? Se ele está realmente só passando a informação para algo que aconteceu e tudo, é uma questão. E aí ele tem que tomar muito cuidado, tipo, eu não sei, eu estou passando a informação de que pode ter acontecido, por exemplo, num caso, num acidente. A pessoa pode estar acima do limite de velocidade, tudo. Mas eu não sei ainda, né? Isso ainda vai ser apurado e tudo mais. E aí, qual é o ideal? É não mostrar a imagem dessa pessoa, porque, no final, pode não ser essa pessoa que esteja causando aquilo ali, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E que, infelizmente, por falta de ética, por falta de conhecer também a legislação sobre isso, acabam utilizando de forma indevida. E no caso de canais oficiais de comunicação, como a Diário TV, como que funciona a regra? A regra, assim, a regra em si é a publicidade, né? Então, por quê? O canal de comunicação ele está ali para informar. Então, essa é a regra. Mas que também tem que ser tomado alguns cuidados. Por exemplo, menor de idade, e aí eu estou ali numa situação que pode trazer algum prejuízo a esse menor de idade, a essa criança e tudo mais, eu não posso colocar a imagem dela de maneira nenhuma, né? Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Claro, é uma situação que as pessoas estão, tipo, uma informação que não é uma informação ruim para aquela pessoa, isso não traria nenhum óbice, né, nenhum obstáculo para se divulgar aquela imagem, nada disso. E o canal de comunicação ele tem esse direito, que também é resguardado pela Constituição, é o direito de informar, né? É mais do que até um direito, é um dever do canal de estar informando, é o dever de passar essa informação às pessoas. Mas, ainda assim, precisa-se ter cuidado em algumas situações, para que você não viole a privacidade daquela pessoa, não viole o direito de imagem dela, nada disso. Agora vamos dar aqui um exemplo que eu acredito que aconteça bastante. Caso aconteça ali uma ocorrência em um estabelecimento comercial e esse funcionário daquele estabelecimento, daquela empresa, gravou as imagens de segurança e compartilhou isso antes de levar às autoridades, como que funciona? É a empresa que paga? A empresa que vai ser responsabilizada nesse caso.
ela pode depois entrar com uma que a gente chama, né, de ação de regresso contra aquele funcionário, ela pode demiti-lo por justa causa, tudo isso pode acontecer. A empresa, por exemplo, ela acabou sendo condenada num processo para pagar a indenização ali pelo uso indevido da imagem de alguém e tudo mais. Mas isso foi erro de algum funcionário. Ela pode entrar com uma ação de regresso contra esse funcionário e pode, sim, exigir que o funcionário pague tudo que a empresa pagou. Porque muitas vezes o funcionário acha, para mim não vai acontecer nada. Vai sim, vai, de um lado, a empresa pode mandá-lo embora, né, demiti-lo por justa causa, e, além disso, pode entrar com uma ação de regresso para que ele pague todo o prejuízo que a empresa teve por um erro dele, um erro que o funcionário cometeu. Né? O consumidor não precisa saber qual foi o funcionário, mas a empresa, uma vez que ela foi condenada, ela pode sim entrar com uma ação de regresso contra esse funcionário. Mas, em relação à pessoa que teve a sua imagem indevidamente divulgada, a empresa vai responder. A empresa ela tem que responder. Tá? E, nessas situações, o que também oriento, se aconteceu uma situação de que houve um assalto ali dentro, ou qualquer outra coisa nesse sentido, espera a autoridade policial pedir. Guarda a imagem, espera pedir, porque aí sim, ela, no exercício dela, né, do exercício de polícia ali, ela pode sim exigir essas informações e ela pode, para questões de informações, até divulgar essas imagens, mas cabe a ela, como autoridade, tomar essa providência. Ou seja, é muito importante a população tomar cuidado, né? A internet não é terra sem lei e divulgação de imagem pode dar muito trabalho depois na justiça. E você pode saber mais sobre essa matéria no nosso site, netdiario.com.br.